A paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Bom dia. Que o Senhor nos abençoe para mais um culto de louvor e adoração ao nome dEle. Que bom que você está aqui. Sei que o pessoal de manhã a gente fica meio desanimado, assim, quieto, né? É diferente, à noite o pessoal está mais animado, mas de manhã a gente fica mais quieto, porque acabou de acordar. Mas fala um bom dia aí para o seu irmão. Cumprimenta ele. Cumprimenta até o da sua família mesmo, sabe, irmão? Porque às vezes a gente nem falou bom dia que saiu tão rápido. Às vezes lá em casa é assim. A gente só se olha e ó. Tá? Então, bom dia, que bom que você veio. Bom dia. Vamos fechar os nossos olhos para orar ao Senhor e agradecer a Ele por mais um dia. Comece a agradecer, Senhor. Obrigada, Deus, por esta igreja. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos aqui. Essa não é mais uma oportunidade, essa é a oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de te adorar em liberdade, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. E não vamos ficar aqui com os nossos lábios fechados, Senhor, mas vamos fazer jus a essa liberdade que temos de te adorar, te engrandecer, te louvar, ó Deus, de dizer que nós te amamos, que nós te honramos, que nós queremos, ó Deus, mais de ti a cada dia, que nós queremos, Senhor, aprender, ó Deus, a viver de forma, ó Deus, de acordo com o Evangelho, ó Deus, que nós temos aprendido. Nos ensina, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui. Abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os nossos filhos, ó Deus. Aqueles que por algum motivo não podem estar aqui, mas estão, ó Deus, em casa através dessa transmissão, através desta ferramenta abençoada que o Senhor também nos dá a oportunidade, ó Deus, de abençoar outras casas, outras famílias, ó Deus, que não podem por algum motivo estar aqui. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão assistindo. Ó Deus, traga alegria aos nossos corações nesta manhã por poder te louvar e te engrandecer. Ó Deus, que da nossa boca saia, Senhor, um louvor, ó Deus, que te honra, um louvor realmente genuíno, verdadeiro, ó Deus. Reconhecendo, ó Deus, quem Tu és e quem nós somos, totalmente dependentes, ó Deus, da Tua graça. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta manhã tão maravilhosa. Aleluia. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmão, com alegria. As palmas, ó. Toda a igreja, hein? Sobre toda a terra Tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim.
irmãos tomaram café, vamos? Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre os meus sonhos, que todas as nossas intenções, irmãos, todas as nossas emoções sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Essa fala de que é assim como nós estamos aprendendo com Sansão, né? Sansão dava vazão a todas as suas emoções, mas nós que somos nascidos de novo, não cabe essa fala eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Então, eu tenho para te dizer que você então já está condenado ao inferno, porque a gente já nasce condenado, não é? Mas se a graça de Deus está sobre a nossa vida e nós nascemos de novo, então as nossas emoções têm que ser dirigidas pelo Espírito Santo. Tudo em nós, irmãos, não é só vir à igreja aos domingos, levantar as mãos, mas não, o que mostra que realmente nós aprendemos do Evangelho é lá fora, as nossas atitudes lá fora. É o fruto do Espírito que evidencia se somos salvos. Então, que possamos nos render de coração ao nosso Senhor, para que o Senhor dirija toda a nossa vida, em todos os aspectos. As nossas decisões, as nossas emoções, a nossa fala tem que refletir a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Então, faça desse louvor uma oração nesta manhã. Feche os seus olhos. Vamos cantar. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Santo. Faz em nós o teu querer, a tua vontade, Jesus. Mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Nós somos de quem? Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Aproveitar que a igreja está de pé, vamos ler a Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Juízes, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Esperar os adolescentes descerem lá. Eu, particularmente, irmãos, essa é uma questão pessoal, eu acho muito desafiador você não ler e estudar, não, mas você pregar em cima de 3 tipos de literatura: livros históricos, proféticos e poéticos. Eu acho muito desafiador, particularmente, porque você corre grandes riscos em questões de alegorias, de aplicação para a igreja. Então, assim, mas a história de Sansão, dentro desse contexto, desse tipo de narrativa, é uma história muito clara. E essa série foi uma série, está sendo uma série muito boa. O conselho que eu dou para a igreja, né, é que não deixa de ler toda a narrativa, não deixa de ler a história, ter cada detalhe em mente, porque é muito importante cada detalhe. E assim que a série, que os domingos vão passando e ela vai sendo ministrada, e se vocês tiverem a narrativa, pelo menos assim, uma boa parte dela já lida aí na cabeça, o aproveitamento da série vai ser muito melhor. Então, é um conselho. Vamos para o texto, então. Capítulo 15, né, do verso 1 ao 8. Assim diz o texto. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhe levou um cabrito e disse: vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, eu estava certo de que a odiavas, por isso a dei ao teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma, então, em seu lugar. Mas Sansão lhes disse: de agora em diante, não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Ele pegou o par de raposa, amarrou as caudas, e no meio das caudas ele prendeu a tocha. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram a eles: Sansão, o genro do Tinita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhes disse: é assim que fazeis? Pois sossegarei somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso, desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Curva a sua cabeça aí, irmão. Senhor, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por essa manhã.
mas o meu pedido é que o Senhor guarde o meu coração de qualquer vaidade, de qualquer coisa que possa provir de mim mesmo, mas que eu seja apenas um canal de transmissão daquilo que o Senhor tem falado já ao meu coração. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, fica conosco. Amém. Irmãos, só para a gente pode tomar o assento, só para a gente se situar um pouco na história, até o momento aqui, irmãos, do livro dos Juízes, a liderança de Israel, ela era uma liderança teocrática, ou seja, Israel deixa de ser apenas um povo lá no Egito, ele passa a ser uma nação sob a liderança de Moisés, um mediador. O rei, o líder do povo, era Deus, mas ele tinha um mediador na terra que exercia essa função delegada, que era, no caso, Moisés. Depois de Moisés, Josué sucedeu Moisés, e depois de Josué, alguns anciãos que eram contemporâneos de Josué exerciam sua função, só que o tempo passou. Tanto Josué como esses anciãos, eles morreram. Só que, nesse momento, depois que passa esse tempo desses anciãos, Israel já estava alocado na terra que Deus tinha prometido quando tirou eles do Egito. E é esse período que eles passam sem esse mediador específico que Israel se perde, Israel se desvia, aí Deus começa a levantar os juízes, que nada mais é do que um mediador da parte de Deus para libertar Israel. Sansão, irmãos, se a gente olhar para o livro e fizer essa análise, praticamente ele foi esse último juiz dentro desse contexto. É claro que depois vem Samuel também é considerado como um juiz, mas um detalhe importante para a gente nessa história é que esses juízes até Sansão, eles eram juízes, eles eram denominados assim, mas eles não exerciam a função judiciária do povo, igual foi o caso de Samuel. Eles eram denominados juízes, mas no sentido de libertar o povo de Israel e julgar as nações que escravizavam o povo. Samuel já foi diferente, mas Sansão foi esse último juiz dentro dessa característica de libertador. Só para a gente poder entender até onde a gente chega aqui, a mãe de Sansão, ela não é relatado o nome dela na Bíblia, apenas do pai dele. O anjo do Senhor aparece para ela. Interessante que o anjo vem ao encontro dela, aparece para ela, e ele fala que ela era estéril e que ela ia gerar um filho, e esse filho seria libertador. Outro fato importante, esse filho seria nazireu. O importante disso, isso chama atenção, é o seguinte, porque o nazireu, se a gente olhar em Números no capítulo 6, ele era um voto que a pessoa fazia a Deus. No caso de Sansão, foi Deus que já determinou que desde o ventre da sua mãe ele seria nazireu, separado por Deus para uma obra específica. E o voto de Sansão estendeu a sua mãe. Por quê? Porque desde o ventre ele era. Sansão não poderia cortar cabelo, Sansão não poderia ter contato com nada que vinha da videira, ou seja, ele não podia ter contato com bebida forte, e ele não podia tocar em cadáver, em coisas impuras, que era considerado. Só que outro fator importante é que quando o anjo aparece pela primeira vez para a mãe de Sansão, esposa de Manoá, ele fala essas 3 ordens de Deus que Sansão não poderia quebrar: cortar o cabelo, não ter contato com nada impuro, nenhum cadáver, nem o cadáver do seu próprio pai, um nazireu podia ter contato. Nem no enterro do seu próprio pai, um nazireu poderia ir. Então, ele não poderia ter contato, e não poderia ter contato com nada que vinha da videira. Quando esse relato dessas ordens de Deus do voto de Sansão, aparecem 3 vezes. Na primeira vez, o anjo fala à mãe de Sansão, esposa de Manoá, então ele fala as 3 características. Quando ela vai contar ao marido, que é a segunda vez que o relato aparece, ela omite a questão do cabelo, ela não fala do cabelo, ela frisa que ele não poderia ter contato com nada que vinha da videira e não poderia tocar em cadáver. Manoá, então, ora a Deus que o anjo aparecesse a ele também, para que falasse para ele o que eles tinham que fazer, como que eles tinham que criar o menino. Então, o anjo aparece, aí pela terceira vez é relatado, e mais uma vez,
só é frisado que ele não poderia ter contato com nada impuro e que não poderia ter contato com nada que vinha da videira. Guarda essa informação, irmão. Por quê? Esse tipo de texto, que é uma narrativa hebraica, todas as vezes o professor Daniel Santos, que dá aula dessa matéria, ele fala o seguinte, que todas as vezes que numa narrativa hebraica o autor, o escritor, repete alguma coisa, ele quer chamar atenção para um fato muito importante. Então, não é à toa que o narrador aqui, ele frisou esses dois pontos, que Sansão não poderia ter contato com nada impuro e que Sansão não poderia ter contato com nada que vinha da videira. Não é à toa que ele frisou esses dois pontos. São dois pontos importantes. Guarda isso, se você quiser, circula na sua Bíblia, guarda na sua mente, porque mais um pouco à frente, quando a gente começar a aplicar isso no nosso coração, são duas informações importantes. Tá? Então, Sansão cresce e ele vê uma mulher filisteia e ele pede ao seu pai e sua mãe para que desse ela em casamento para ele. E eles falaram, não tem entre as suas irmãs nenhuma moça bonita? Não, eu quero ela. Então, seus pais vão lá. E no casamento dele, todo mundo sabe a história, mas para a gente chegar até esse ponto aqui, ele conta um enigma e esperando, na trajetória, ele indo para o casamento, ele se depara, antes disso ele tinha se deparado com o leão, tinha matado o leão, vocês conhecem a história. Quando ele está indo para o casamento, ele se depara com o cadáver daquele leão, já estava morto. E dentro do cadáver daquele leão, da carcaça, tinha um enxame de abelha e tinha favo, tinha mel. Ele foi e tomou aquele mel. Então, perceba que Sansão já quebra o primeiro voto, um dos votos. Ele não podia tocar em nada impuro. Ele foi, tocou no cadáver e bebeu do fruto da impureza. Perceba. Antes da história do casamento, voltando, frisando, ele mata esse leão, depois que ele vai para o casamento, no caminho que ele está indo, ele encontra a carcaça do leão, já havia mel nessa carcaça do leão, ele pega aquele mel e bebe aquele mel. Então, ali ele já quebrou o primeiro voto. Ele toca no que é impuro, naquilo que era proibido por Deus. E ainda bebe do fruto dessa impureza. Então, vai para o casamento, ele propõe um enigma, e esse enigma, eles com certeza não conseguiriam decifrar esse enigma. Então, eles vão até a esposa de Sansão, pressionam ela, e ela faz a cabeça dele, ele conta para ela o enigma, ela conta o enigma para eles. Eles vão e revelam que conhecia o enigma. Sansão vai, fica muito triste com isso, furioso. Como a Carol falou que ele era, a gente dá para perceber a impulsividade de suas ações, ele volta para sua casa. Dá para entender, eu não sei aqui a narrativa, e eu não parei para pesquisar isso, como que era a característica de um casamento do povo filisteu, quanto tempo durava, mas o que me parece é que no meio do casamento, parece que antes do casamento se findar e consolidar 100%, parece que Sansão retorna para a casa dos seus pais, fica um tempo lá. Depois desse tempo, aí tanto que o texto vai falar, alguns dias depois, aí ele volta. Aí olha o que o texto vai falar. Durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhe levou um cabrito e disse, vou entrar no quarto da minha mulher. Ou seja, depois de alguns dias que ele tinha ido, ficado lá com seus pais, chateado com essa história, então ele teve aquele problema durante a festa do casamento, foi lá, ficou triste, ele foi para a casa dos seus pais, ficou alguns dias lá e volta para a casa da sua esposa. E aí é o texto que a gente acabou de ler. Aí, irmãos, ele fica irado, revoltado com essa situação, prende as raposas, uma pelo rabo da outra, e solta no trigo. Interessante, irmãos, e um fator importante que o texto traz, ele fala assim, o texto diz, então Sansão foi, apanhou 300 raposas, verso 4, pegou tochas e amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma
tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. Irmãos, o que acontece? Era a época da colheita, olha só, era a época da colheita. O que eles faziam? Eles iam colhendo os feixes que eles já colhiam, deixava no meio da plantação amontoada, aqueles feixes já colhidos, e tinha a parte que não ainda tinha colhido. Depois vinha um carro, recolhia esses feixes para armazenar. Só que detalhe, era a época da colheita. O trigo é uma vez por ano que colhia. Então, eles só iam ter outra colheita de trigo daqui a um ano, os filisteus. E não só isso, as raposas, o estrago não foi só no trigo. As raposas foram para a plantação de oliveira e foram para a plantação de vinho, de uva. Aqui, ó. Plantações, os feixes, colheriam as vinhas e os olivais. Então, o estrago da ação de Sansão foi imenso. O texto não fala a que nível o fogo queimou o trigo. Eu acredito que foi tudo. Por quê? Porque ele queimou também a vinha e os olivais, ou seja, ele se estendeu além do diâmetro ali da plantação de trigo. Então, eles só teriam essa providência do trigo daqui a um ano. E torcer para que o tempo e as pragas não também prejudicassem eles. Olha o tamanho do estrago. Assim aconteceu com o trigo, com os olivais e com as vinhas. Então, essa reação de Sansão foi assim, um prejuízo econômico e preocupante para os filisteus. Então, aí vocês conhecem a história. Agora, um fator importante, tanto é que o prejuízo foi grande, o estrago foi grande, dessa ação impensada de Sansão, que ele não voltou mais para a casa dos seus pais. A gente vai perceber no texto, no final do texto, que Sansão, depois disso, desceu e foi habitar numa caverna na rocha de Dan. Sansão não desceu mais para a casa dos seus pais. Ele foi habitar numa caverna. Tamanho, ele sabia que, eu entendo que historicamente aqui, nesse momento, a história começa a tomar um rumo muito diferente. É um ponto que a história começa a tomar um rumo muito diferente. Sansão já não voltou mais para a casa dos seus pais. Então, irmãos, contar dessa história para vocês e a gente se situado dentro da história de Sansão, dentro dessa realidade, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui como um divulgador ou um anunciador de um homem ruim, péssimo. Eu não quero também passar essa imagem de Sansão para vocês. Porém, eu quero que vocês caminhem comigo dentro daquilo que Deus colocou nos nossos corações. Primeiro, sim, vamos analisar algumas falhas de Sansão e as consequências dessas falhas de Sansão. E depois a gente vai aplicar isso ao nosso coração e também ver o propósito de Deus nisso tudo. Tá bom, irmãos? Então, não também quero que vocês tenham essa imagem, esse cenário de Sansão como um péssimo homem, não. Irmãos, uma coisa vocês têm que ter em mente: Deus não joga cartas, Deus não erra, tá? Pode ter certeza. Deus estava no controle, estava no trono, e um assunto que não é para a gente explanar aqui, mas talvez numa sala de aula, se vocês estudarem o texto, por isso que eu estou chamando a atenção para que vocês estudem o texto, a Bíblia vai falar por várias vezes na história de Sansão, que Deus, assim mesmo, procurava ocasião contra os filisteus. Deus que procurava ocasião contra os filisteus. E outro fator interessante, que eu não vou entrar aqui, não vou aplicar isso, mas quero chamar a atenção de vocês para que vocês reflitam e coloquem uma interrogação no coração de vocês, para que vocês vão buscar essa resposta no texto. Todas as vezes que Sansão tinha essa reação impulsiva e errada às vezes, ou extrapolava o limite, a Bíblia vai falar assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele. Pode olhar no texto. Então, fica para vocês pesquisarem isso daí. Isso aí é mais o texto. Agora vamos para a nossa lição. Então, irmãos, vamos olhar algumas reações. Sansão teve algumas reações. E essas reações de Sansão, eu quero chamar a atenção para que as reações de Sansão, elas eram frutos de algo que tinha no seu coração. Porque você precisa entender que o seu comportamento e a sua ação, ela é o resultado daquilo que procede no seu coração. Não tem como você correr disso.
O resultado daquilo que procede no seu coração. Se o seu coração é mau, as suas ações são más. Se o seu coração é um coração amoroso, misericordioso, as suas ações vai ser o reflexo daquilo que inunda o seu coração. Então, isso é o que a gente vai ver na vida de Sansão. Então, olha só, a primeira coisa que chama atenção, que nos chama a nossa atenção aqui na vida de Sansão, é a negligência. O que é a negligência, irmãos? A negligência é o seguinte: já viu quando você tem uma placa, você não conhece a estrada, aí você, antes da estrada, você tem uma placa assim, ó, reduz a velocidade, curva perigosa. Já viu quando você tem essa placa? O que é a negligência? É você não reduzir a velocidade, ignorar aquele aviso da placa e seguir na velocidade, além do que a placa orientou. E Sansão foi negligente. Lembra dos pontos que eu pedi para você guardar? Sansão, duas coisas que o narrador aqui, dentro desse contexto hebraico, chamou a atenção, dessa narrativa hebraica, ele chamou a atenção. Ele não podia beber nada que era do fruto da videira e não podia tocar em cadáver. Sansão aqui, ele tocou em cadáver. Irmãos, vocês acham que a festa lá dos filisteus foi regada a quê? Do casamento? Com certeza, muita bebida e muito vinho. Então, Sansão, ele foi negligente com uma ordem direta de Deus. Uma ordem direta de Deus. Ele foi negligente. Então, irmãos, se a gente notar e olhar, isso vai se repetindo a todo momento. Quando Sansão sai desse momento que ele queima o trigo, que ele vai para essa caverna, mais uma vez, ele é negligente lá, porque a gente vai falar sobre esse ponto, mas ali era a região de Judá. Ali naquela caverna de Etão, onde ele estava, era a região de Judá. 3.000 homens de Judá vai até Sansão, porque o Judá não queria problema com os filisteus, não queria ter problema, era outro povo omisso, que a gente vai falar sobre isso, não queria ter problema com os filisteus, então eles foram lá, amarraram Sansão. Sansão, uma atitude nobre da parte de Sansão, porque Sansão poderia contra aqueles 3.000 homens, mas o que ele falou assim, me promete que nenhum de vocês vai vir contra mim. E ele deixou eles amarrar ele, porque ele sabia que aquela corda ele não segurava ele, mas a intenção dele era não ter que lutar contra nenhum dos seus irmãos. E deixou que eles o entregassem a 1.000 filisteus. Poxa, 3.000 homens de Judá, a Bíblia fala em homens de Judá, quanto a 1.000 homens filisteus, sabe? Então, assim, mais uma vez, o que Sansão faz? Ele pega uma queixada de jumento e mata os 1.000 homens filisteus. Mais uma vez ele toca em cadáver e mais uma vez ele descumpre o seu voto. Então Sansão foi negligente o tempo inteiro. E qual que é a irmã gêmea inseparável da negligência? Quem pode responder? Pode falar. Fala alto. Imprudência. Sabe por quê? Vamos supor, o sinal está fechado de trânsito. O que você tem que fazer? É uma ordem. Não passe, porque pode um pedestre está ultrapassando. Se você ultrapassa o sinal, você pode atropelar aquele pedestre. Então, a sua reação, além de ter sido negligente, desrespeitar uma orientação, ela foi imprudente. E a consequência da imprudência são resultados desastrosos. E a gente vê isso nessa história que a gente contou das raposas. Cara, presta atenção o que Sansão fez. Sansão queimou toda a colheita de trigo, eu posso afirmar toda, porque se estendeu aos olivais e às vinhas. Sansão queimou toda a colheita de trigo, queimou a plantação de uva, queimou a plantação de oliveira, enfim, a safra do povo filisteu, a economia deles, eles só iam ter a oportunidade de recuperar isso daqui a um ano. Reações imprudentes, as consequências são desastrosas. Outra coisa, e pessoal, Sansão, ele era um retrato de Israel, da situação de Israel. Você vai ver que
essas características, essas deficiências, esses erros de Sansão, você vai ver ele a nível de Sansão e você vai ver ele a nível de contexto, o contexto imediato também de Israel. Como assim, Tiago? Israel foi negligente também com a sua ordem. Por quê? Desde Deuteronômio, Deus falou o seguinte, que quando desse a terra, o que Israel tinha que fazer com todos os povos que estavam naquela terra? E em Juízes, no capítulo 1, no verso 19, vai falar que Israel, ele não expulsou os cananeus da região de Etã, aonde eles se estabeleceram, que eram os filisteus, eles não expulsou eles de lá, porque eles tinham carros de ferro. Foram negligentes a uma ordem de Deus. Deus deu ordem a Israel, elimine todos, expulsem todos. Ah, mas eles têm carros de guerra de ferro. Não sei qual foi a intenção deles, ou medo ou se aproveitar. Eu acredito que é medo, eu entendo pelo texto aqui, pela narrativa, que foi medo. Foram negligentes a uma ordem, não obedeceram à ordem de Deus. Qual foi o resultado? Desastroso. Por que foi desastroso, Tiago? Esse mesmo povo fez com que escravizou Israel, porque Israel estava sob o jugo dos filisteus na época de Sansão, e outro, esse mesmo povo, Israel adorou os deuses dele. Olha o estrago. Afastou Israel da presença de Deus, fez de Israel um povo novamente escravo. Por quê? Por causa da negligência em uma ordem direta de Deus. Então, assim como Sansão foi negligente em relação a uma ordem que Deus deu diretamente à mãe dele, para que ele não tocasse em coisa impura e não bebesse nada que fosse fruto da videira, Israel também foi negligente com o seu chamado. Aí eu estendo, irmãos, a história, ela é progressiva. A revelação, ela é progressiva. E ela vai se descortinando para a gente. E agora eu estendo e aplico a minha vida, a sua vida, e aplico a igreja. Se a gente parar para olhar, quantos momentos da nossa vida, eu e você, também não somos negligentes a uma ordem ou um chamado de Deus? E qual é o resultado, ou quais foram as consequências que talvez eu colhi dessa ordem de Deus? Que eu fui negligente. E eu estendo a igreja. Quando eu falo a igreja, não estou falando da nossa igreja local. Eu estendo a igreja como um todo, a igreja cristã. Porque a igreja, em muitos momentos, ela é negligente à ordem que ela recebeu. Tanto é que, de tempo em tempo, Deus precisa o quê? Exortar a sua igreja. Então, irmãos, a negligência, ela abre a porta para a imprudência, e o estrago é grande. Não seja negligente com a sua vida. Vou falar especificamente aqui um ponto que é desastroso no relacionamento de um casal: negligência funcional. Mãe, mulher, não seja negligente com aquilo que Deus estabeleceu para você. Pai, marido, esposo, provedor, não seja negligente com aquilo que compete a você. Porque o estrago depois é grande. Aí, nós temos a nossa parcela. Hoje, um ponto que é desastroso e acontece muito nos relacionamentos é a negligência funcional. O homem tem uma função no lar, uma função na família estabelecida por Deus. A mulher tem outra. Qual que é mais importante? Nenhuma é mais importante do que a outra. As duas fazem parte de um pacto que Deus estabeleceu, que é a família. Então, negligência funcional, o resultado é desastroso, não tem jeito. Então, a gente tem que ter responsabilidade, coragem e, apesar das consequências, mas sempre a ordem de Deus é a melhor opção. Sempre a ordem de Deus é a melhor opção. O outro ponto, irmãos, que eu observo, que contribuiu muito para essas ações de Sansão, é não confiar em Deus. Não confiar em Deus. E eu queria, assim, mais especificamente, olhar para Israel como um todo. E eu voltar
aquela situação lá dos filisteus. Israel, irmãos, Deus deu uma ordem direta a Israel. Israel, por isso que eu falei pelo texto, eu acredito, por medo, irmãos, daquele povo, porque a Bíblia vai falar que eles não conseguiram expulsar, porque eles tinham carro de guerra, carro de fogo. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês, e vocês vão concordar comigo. Por que, Tiago, que você está dizendo que eles tiveram medo e não expulsaram? Por que eles não conseguiram? Foi falta de força? Deus não ajudou? Irmãos, presta atenção. Promessa de Deus, baseada no seu decreto, no seu plano, ela não tem a opção de não acontecer e de não funcionar. Guarda isso. Aquilo que Deus prometeu e é revelado na palavra, não tem a opção de não acontecer. Vai acontecer, porque quem prometeu é o soberano. Então, se Deus prometeu aquela terra, aquele povo, e cara, interessante, eu não estou querendo tampar a pedra, porque eu acho que eu faria o mesmo, mas hoje a gente tem que chamar a atenção e servir de alerta para a gente. Cara, quantas coisas aquele povo passou, que era suficiente para aumentar a fé e a confiança daquele povo. Aí eu vou falar, Tiago, então me explica por que tantas vezes eles passaram grandes feitos com Deus, provaram desses grandes feitos, e não... e mesmo assim lá na frente, Deus deu uma ordem que eles expulsassem os filisteus, e eles não confiaram em Deus, olharam para quê? Vem de olhar para tudo que Deus já vinha fazendo com eles, toda a trajetória, tudo que Deus já vinha estabelecendo na vida deles, vem deles olharem para isso, uma história linda, e que assustava todas as nações em volta, em vez deles olharem para isso, eles olharam para os carros de ferro. Irmãos, presta atenção, todas as nações em volta já tinham sido dominada e vencida. Como é que eles param e olham para o carro de guerra que eles têm? Eu vou explicar a você por quê. Diante de tudo que eles viveram, pastor Hernandes fala uma coisa fantástica. E agora vai para os pais, mais uma vez. Corremos o risco de toda a terceira e quarta geração não conhecer a Deus. Corremos o risco de toda a terceira e quarta geração não conhecer a Deus. Você tem o dever, a ordem e a determinação de Deus para fazer com que seus filhos conheçam a Deus. Isso não é função só da igreja. Isso é o sacerdócio universal. Isso faz parte do sacerdócio universal. O seu filho, o primeiro discipulador do seu filho é você, pai, é você, mãe. Você quer ver como é que isso acontece na história dos patriarcas? Você vai conseguir ver isso na Bíblia como um todo? Abraão, Isaac, Jacó. Perfeito? E os filhos de Jacó? Valia alguma coisa, irmãos? Até Deus levar eles para o Egito, através da vida de José, ali vai falar que foi a primeira vez que Judá se arrependeu e se humilhou. Não valia nada, a verdade é essa. Quarta geração. Pastor Hernandes fala isso. Toda terceira e quarta geração corre o risco de não conhecer a Deus mais. Por isso que Israel viveu tudo o que viveu com Deus, e essa geração ficou com medo dos carros de ferro. Falta de fé, falta de confiança em Deus, apesar de você não ver meios, apesar de você não ver... Quer ver uma prova que todo mundo viveu o temor, e eu duvido se no coração de todo mundo não passou aquela gota de, meu Deus, agora o que vai ser? Não experimentou um pouco disso? Foi a pandemia. Eu duvido se no coração de todo mundo você não lutou inconscientemente, você não guerreou talvez contra algo que estava no seu coração e você não experimentou isso. Todos nós. Então Israel, ela tinha uma missão, ela tinha uma tarefa, expulsar. Por quê? Porque Deus sabia que Israel ia se misturar com aquele povo. Deus sabia que daqui a pouco eles estavam adorando aqueles deuses, como aconteceu. Então, a falta de confiança em Deus, as consequências são desastrosas. Falta de confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus estabeleceu, está aqui, ó. As consequências são desastrosas. Isso em tudo, irmãos, na nossa vida se aplica, em tudo, em tudo. Na vida financeira, no relacionamento. E eu vou falar um negócio agora para o marido aqui.
que Deus colocou no meu coração. Se você vive um problema no seu casamento, tenho certeza que tem alguém aqui hoje que essa palavra é para ele. Guarda o que eu vou falar. Ame a sua esposa, apesar de tudo. Seja o melhor que você puder para ela. Porque a Bíblia fala, e ela me garante isso, que o amor constrange. Eu duvido que essa situação que você está vivendo não vai mudar. Seja o melhor marido que você puder para ela. Seja o melhor namorado que você puder para ela. Ame a sua esposa. Trate ela como uma joia preciosa. Mude o seu jeito de tratá-la. Que eu duvido que o amor de Deus não vai constranger ela. E esse problema que você está vivendo não vai melhorar. Temos que confiar, irmãos, naquilo que Deus escreveu aqui, revelou aqui, custe o que custar. E o problema, irmãos, às vezes, dessa desconfiança nossa, é que a gente tem uma visão materialista, a gente tem uma visão terrena, e a gente acha que terminar bem, acabar bem e dar certo, é se dar bem aqui na terra. E as promessas de Deus são celestiais. É claro que Deus tem promessa aqui, com certeza, não estou ignorando isso, mas as maiores promessas de Deus são celestiais. Quando o pastor fala que, de um jeito ou de outro, tudo vai acabar bem, e vai mesmo. Pode acabar em desastre aos seus olhos, mas eu te garanto que vai acabar bem. Outra coisa, irmãos, que eu vejo nessas reações de Sansão, que foi um fator que conduziu Sansão a esse tipo de comportamento, a esse tipo de reação, é o egoísmo. E isso aí é algo que é muito forte em todos nós. O egoísmo é algo muito forte em todos nós. Se a gente olhar desde o início, a história de Sansão, ele tinha um chamado, ser libertador do povo, ele foi negligente com esse chamado, ele quebrou todas as ordens do dom que Deus te deu para cumprir esse chamado, ele quebrou todas as ordens do dom que Deus deu a ele para cumprir esse chamado. Então ele foi altamente negligente, ele não se importava com o seu chamado e com a sua missão. A gente vai ver isso na vida de Sansão. Por quê? Ele só pensava nele. Ele queria satisfazer os seus desejos a todo custo, seja ele os seus prazeres, seja o seu desejo de vingança. Ele não pensava em ninguém, em mais nada. Eu fiquei pensando assim, aqui quando eu comecei a ler a história e refletir, assim como esse povo filisteu matou, é provisão de Deus isso, irmão, que eu vou falar aqui. O texto não fala, mas com certeza foi. Assim como esse povo foi lá e matou a esposa dele, a primeira esposa, né, e matou o pai dela, depois que ele fez isso aqui com as raposas, por que eles não foram lá e mataram os pais dele? Eles sabiam onde os pais dele moravam. Sansão não pensava em nada, ele só pensava nele. Se ele estava com raiva e queria se vingar, ele queria a vingança. Se ele viu uma mulher e ele queria aquela mulher, ele queria o prazer daquela mulher a todo custo. Ele viu uma carcaça de leão com mel, ele queria tomar aquele mel, meu irmão, ele não queria saber se aquilo ali era coisa impura e aquilo ali era contra o voto. Ele não pensava no seu chamado. Ele não pensava naquilo que Deus chamou. Ele só pensava nele. Sansão, você vai ver que as suas ações eram reações imprudentes, porque ele era egoísta. Irmãos, eu falei isso essa semana com um jovem, e eu vou repetir para a igreja. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos tirar nós mesmos do centro do nosso coração. Porque nós temos muitas legitimidades. Presta atenção. Nós temos muitas legitimidades, temos muitas coisas legítimas. E por causa dessas coisas, a gente pega nós mesmos e coloca no centro do nosso coração. Porque tudo que seja a meu favor,
seja legítimo ou não, fugiu a palavra, justificativa. Tudo que seja legítimo a meu favor, seja para me satisfazer ou uma necessidade, é justificativa para eu pegar a minha pessoa e colocar no centro do meu coração. Irmãos, mesmo que seja coisas legítimas, o centro do meu coração tem que ser o Senhor. Mesmo que seja coisas legítimas, o centro do meu coração tem que ser o propósito de Deus. Falei isso com os jovens lá no acampamento, vou repetir para a igreja. Qual é o maior projeto de vida que Deus tem para o ser humano? Quem estava lá sabe. Viver para a sua glória. Tem outros, é claro, mas esse é o maior projeto de Deus para a vida do ser humano, que o homem viva para a sua glória. E para isso o homem precisa pegar Deus e colocar aqui, no centro do seu coração. E isso, irmãos, importa muitas vezes, ou vou dizer na maioria das vezes, dizer não para você. Você talvez tem que ser a pessoa que mais vai dizer não para você, vai ser você mesmo. Você talvez tem que ser essa pessoa. Porque somos guiados, irmãos, por aquilo que dá prazer a gente. Ser humano é assim. Mas o importante de tudo, irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que, buscar coisas legítimas, ter projetos, ter sonhos, crescimentos. Não, claro que não, eu tenho. Mas você precisa colocar Deus no centro do seu coração. Você precisa fazer a seguinte pergunta para você, em tudo que você for fazer, um trabalho, um emprego, um crescimento, um comércio, tudo que você for fazer na sua vida, você precisa perguntar o seguinte: em que isso vai glorificar a Deus? Irmãos, pode ser algo bom, eu falei isso, falo sempre isso aqui com o pessoal da orquestra, pode ser algo bom, mas se em algum momento aquilo ali não for para a glória de Deus, se em algum momento aquilo ali te afastar de Deus, e quando eu digo afastar de Deus, não estou falando de te levar para o mundo, não estou falando isso não. Irmãos, cuidado, repense, não estou dizendo que é errado, mas veja se você não tem outra opção. Então, Deus tem que ser o centro do meu coração, Deus tem que ser o centro da minha vida, e para isso eu preciso arrancar esse egoísmo que faz parte, dessa natureza caída, que ainda luta, contra a minha vida, e colocar Deus no centro do meu coração. Irmãos, bota uma coisa na cabeça de todos vocês. Deus, Ele não vai querer algo que vai te destruir. Isso nunca vai ser a vontade de Deus para você. Deus não vai querer algo que seja motivo de desastre, desgraça na sua vida. Agora, uma coisa você tem que ter em mente. Eu também preciso te preparar para isso. Talvez você passe por algum problema na vida, ou esteja passando alguma fase que você não contribuiu, que você não errou, e que você até seguiu a orientação de Deus, e você está vivendo um momento de turbulência. Sabe o que eu vejo biblicamente, e eu passei isso nesses últimos dias, e Deus trabalhou no meu coração dessa forma, e eu vejo biblicamente, que quando você vive esses momentos, qual é o propósito disso? Que Deus falou assim, semana passada isso no meu coração, até estava conversando com o pastor sobre isso. Qual é o propósito disso? Que a graça de Deus, ela chega até a vida das pessoas através da minha vida. Irmão, nota algo, eu estava vindo para a igreja hoje, eu estava pensando nisso, e Deus me levou a várias situações. A graça de Deus alcança a pessoa e traz a pessoa à vida, como eu falei na minha última pregação aqui. Mas nota e faz uma reflexão, e eu estava fazendo isso nesses últimos dias, quase que, não vou dizer todas as vezes, mas pelo menos assim, que a minha mente consegue refletir, a graça de Deus, ela alcança as pessoas, mas Deus usa meios. Quer ver um exemplo? Quando Deus não está usando a sua vida, e na grande maioria é a sua vida, que Deus usa para a graça dele alcançar as pessoas, Deus usa até a natureza. Quer ver um grande exemplo? John Newton. Todo mundo conhece aquele hino Amazing Grace.
Então, o autor daquele hino, ele se converteu, ele era capitão de navio negreiro, trazia escravos da África para vender na Inglaterra. Ele se converteu numa dessas viagens, depois de uma tempestade, olhando para a obra da criação. Ninguém pregou para ele. Deus pode, de uma forma, claro, soberana, uma obra no seu coração, pode, mas a gente vai perceber que a graça alcança as pessoas através da sua vida. Por isso que Deus tem que ser o centro da sua vida. Por isso que a sua vida tem que ter o propósito maior de glorificar a Deus. Quer ver outro exemplo? José. Vocês vão ver lá na frente que a família de José deixou de morrer de fome, o Egito deixou de morrer de fome e todas as nações em volta deixou de morrer de fome porque comprava do Egito. Chegou um momento que José parou de contar o estoque porque não tinha como contar mais. Vamos seguir a história e ampliando essa graça daquela família ali, descendente de Jacó, que foi preservada pela vida de José. Vamos olhar historicamente, a gente sabe que em última instância é Deus. Descendeu quem? O Messias. Está vendo? Como é que a graça vai chegando, ela vai alcançando, e você é o meio usado por Deus para essa graça alcançar as pessoas. Por isso que a sua vida tem que glorificar a Deus. Por isso que nada que você faça, trabalho, emprego, casamento, relacionamento, lazer, nada pode ter outro objetivo a não ser a glória de Deus. Se não estiver glorificando a Deus, sai fora. Irmãos, eu quero concluir com uma pergunta e uma indagação. Na lição, irmãos, é importante, porque não tem como a gente colocar isso tudo na lição. A minha pergunta é o seguinte: Tiago, por que Deus usa então pessoas como Sansão? Mediante todo esse cenário que eu contei para vocês, por que Deus usa pessoas como Sansão? Eu poderia citar aqui, biblicamente, alguns pontos, mas eu vou me referir historicamente, em relação ao contexto aqui, Israel, e depois eu vou ampliar para o objetivo que eu pretendo. Primeiramente, Deus usa pessoas como Sansão, porque Israel foi negligente. Porque a nação foi negligente. Porque se a nação não tivesse sido negligente a sua vocação, qual era a vocação de Israel, irmãos? Ser luz para as nações. Israel foi negligente com a sua vocação. Ser luz para as nações. Se Israel não tivesse sido negligente com a sua vocação, Deus não precisava usar pessoas como Sansão. Vou ampliar agora e vou para o objetivo que eu quero. Irmãos, guarda isso. Nenhum homem e nenhum povo, podia fazer aquilo que só Jesus fez. Se Deus, presta atenção, se Deus depositasse a certeza do plano da redenção nas mãos de um povo ou de um homem, esse plano corria sérios riscos. E vocês veem na história de toda a narrativa bíblica que todos de alguma forma falharam. Tanto um homem especificamente, como um povo. O plano da redenção estava em jogo. E esse plano, Deus não poderia colocar ele em risco. Não poderia correr nem 1% de risco desse plano falhar. Não poderia. Por isso que ele depositou esse plano. E isso tudo, essas falhas, aponta para a certeza de que Deus só poderia enviar o seu Filho. Que nenhum outro, por isso que Isaías fala, a quem enviarei? Nenhum outro poderia trazer tanta certeza, tanta confiança de dar certo esse plano da redenção, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o plano da redenção, em toda essa história da redenção, Sansão, ele foi um libertador. Quem que Jesus foi, irmãos? Israel, ele representa a libertação do cativeiro. Quem que Jesus representa, irmãos? Então, toda essa história macro da redenção, desde o início até
a plenitude de todos os tempos, que é Jesus Cristo, toda essa história não poderia ser depositada num povo ou num homem, porque se Deus faz isso, o plano corria sérios riscos. E esse plano não poderia correr risco. Por isso Deus depositou a certeza desse plano naquele que de forma alguma poderia falhar. Aquele que criou o universo, que estava lá desde o primeiro momento que o universo foi feito. Aquele que sustenta todas as coisas, simplesmente com a tua palavra. Então estava em jogo, irmãos, a redenção. Israel representa o quê? A caminhada da humanidade, essa dificuldade da humanidade em cumprir sua vocação. Mas, ao mesmo tempo, esses atos de graça que Deus usa Sansão para libertar o seu povo, representa a graça de Deus, e Deus vai tendo graça e misericórdia com o homem, e vai usando o homem, até que chega o momento daquele que não poderia falhar, como de fato não falhou. Aquele que não colocaria o plano da redenção em risco, como de fato não colocou. Por isso, irmãos, que eu te convido essa manhã a ter fé que no final tudo vai acabar bem. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado mais uma vez, pastor, pela oportunidade. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, te louvamos pela palavra que nós ouvimos, Senhor. Ó Deus, e tantos aspectos, ó Deus, da nossa vida, da nossa jornada, nas nossas decisões, ó Deus, que se assemelham, Senhor, ó Deus, aos momentos em que Sansão teve que tomar as suas decisões. Te pedimos, Senhor, Deus, que esta palavra que nós ouvimos, ó Deus, não seja de alguma forma, ó Deus, perdida nos nossos corações, Senhor, mas que cada um, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, possa aplicá-la, ó Deus, às nossas vidas. Eu sei que quando alguém prega, quando alguém traz o ensino, o Teu Espírito Santo, como um intérprete, Senhor, ó Deus, vai conduzindo cada um de nós dentro das suas vidas, dentro dos desafios, a olhar, a observar, Senhor, e tomar decisões que avisados pela Tua palavra, a gente possa repensá-las. Te peço, Senhor, que isso aconteça conosco, aconteça com cada um dos Teus filhos que aqui estão, e que a gente, tomando a história de Sansão, a gente possa aprender, ó Deus, reaprender, desaprender algumas coisas, mas sobretudo, Senhor, colocar a nossa esperança, ó Deus, naquele que não teve pecado, naquele que veio, Senhor, ó Deus, para nos libertar, aquele que veio para restaurar as nossas vidas, naquele que veio, Senhor, para nos conduzir pelo caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja adorado, Senhor Deus, por cada um de nós, Senhor, que as nossas vidas possam glorificar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, toma o seu assento rapidinho, antes da gente estar depois fazendo oração pelos aniversariantes, os nossos anúncios. Os irmãos sabem, assim, à noite, a gente não tem feito anúncio, a não ser que tenha um anúncio assim, bem específico, né, de algo que vai acontecer na semana, mas a gente não tem feito mais os nossos anúncios. Então, os anúncios estão nos grupos da igreja, né, e fica aqui também exposto antes dos nossos cultos e após o culto. Então, hoje à noite, hoje às 17 horas, nós iniciaremos o curso Descubra preparatório para o batismo, tá, meus irmãos? Então, hoje às 17 horas, nós temos aí 16 alunos. Então, se você está aqui, né, e queira, que não é batizado e queira se batizar, né, você pode depois nos procurar ao final do culto. O pastor João está aqui, pode procurar ali o pastor João, ok? Se você está em casa, da mesma forma, nós fazemos essa recomendação. À noite nós teremos a celebração pela família, tá? Nosso culto de família hoje. Mas o culto da família, irmãos, às vezes eu até peço aos irmãos, sempre quando falam aqui, que pregam, né, ministrando louvor, não é culto para casal, né? Não é só para o casal. Também a gente tem famílias na igreja que não são essa família tradicional, né?
que não são essa família tradicional, né? Pai, mãe, né? A gente tem famílias aqui na igreja que são família monoparental, às vezes só a mãe criando os filhos, às vezes só o pai criando os filhos. A gente tem famílias aqui, a gente tem pessoas divorciadas que estão sós aqui na igreja. Então o culto da família é para todas as pessoas, é para os jovens, é para os adolescentes. Então assim, pastor, eu estou divorciada, aí hoje eu vou cuidar da família. Não, você vai vir, a palavra vai ser para você, não vai ser só para o casal, né? Vai ser para você, no seu contexto de vida. Amém, meus irmãos? Então assim, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Às vezes, puxa, eu estou só tanto tempo, né? Gostaria, estou viúvo, gostaria de ter um companheiro, uma companheira na vida, e isso é legítimo, irmão, não é errado, né? Aliás, a gente tem uma coisa assim, até aproveitando aqui, abrindo parênteses, não sei se é o caso de alguém, né? Às vezes você tem o seu pai, né? Ou a sua mãe ficou viúvo, né? E às vezes os filhos, eles colocam dificuldade para que esse pai ou a mãe, eles tenham uma outra companheira e possam seguir a vida. Isso não é um bom conselho. É óbvio que os filhos vão estar, né, assessorando para que não haja nenhum tipo de aproveitadora, não é verdade? Os filhos fazem esse papel. Mas, agora, imagina uma pessoa sozinha. Imagina. E muitos dos nossos pais, às vezes, passam por essa experiência, e eles não querem assim, não quer morar com um filho, quer ter o cantinho deles. É ou não é verdade? Então, é a opção da pessoa não querer. Não, eu quero ficar assim, eu vou ficar assim, agora eu vou viver a minha vida para Deus, eu não quero mais. Mas, às vezes, a pessoa tem essa vontade de querer estar. E a Bíblia fala, se você é viúvo, né, quiser casar-se novamente, legítimo. Então, o culto da família é para toda a família, não é só para o casal, né? É para toda a família, para aqueles que estão divorciados, quem está criando filho sozinha, e a gente sabe dessas dificuldades, a gente tem a sensibilidade para isso. Então, hoje à noite, tá? Você vem, com certeza, Deus vai ter uma palavra aí para você. No domingo, amanhã, às 20 horas, nós teremos nosso culto de homens, do AD Homens. Então, às 20 horas, tá? Todos os homens aqui amanhã, a gente vai ter aí, né, o louvor, a oração, a palavra, né, o pão do céu e um pouquinho do pão da terra aí, com certeza, né? Enquanto a gente está dando esse anúncio, a gente continua aí na oração, né, pelo pastor Rodrigo, pela irmã Deise. Domingo que vem, a irmã Célia vai estar ministrando a palavra, o tema vai ser segundo a própria força, e nós teremos a ceia do Senhor na parte da manhã, e à noite, irmãos, é a nossa celebração, dia das mães, tá? Então, assim, se você é mãe, né, domingo que vem você precisa estar aqui, tá? Se não vier, você não vai receber um mimozinho que vai vir lá de Domingo Martins, tá? Então, esse mimo, né, vai andar bastante quilômetros aí para poder chegar na sua casa, né, e trazer um memorial ali na sua casa, tá certo? Então mamãe que está aqui, mamãe que está em casa, né, domingo à noite, é a nossa celebração aí no dia das mães. Então, convidar aqui os aniversariantes essa semana, se estiverem presentes, o Matheus Albino, né, está lá na roça, mas nós vamos estar orando e está acompanhando lá, com certeza, a Luciana Guerra, o Rui, Ana Paula Alves, a Cíntia, Dalci Gregório, João Vitor Nascimento, Marisa Mônica, Larissa Muniz, Beatriz Coutinho, Fabiano Quirino, Fabiana Salles, Érica Brits, Arley Manhães e Emily Cúrcio. Né? Vamos ficar de pé para a gente poder estar, pessoal do louvor aqui, vamos chegar aqui, depois nós vamos estar dando a Deus com as nossas ofertas, terminando. Por favor, os irmãos aqui à frente, né? Aniversariantes que estão presentes, vamos estar de casado. 50 anos bem casada, ó, merece as palmas, né? Mama Alvina é uma benção, tá, meus irmãos? É uma benção. Ela encoraja os pregadores aqui, né?
Às vezes tem dia que a gente sai aqui, pregaçãozinha ruim, fraca, ela fala, meu irmão, foi uma benção hoje, pastor. Aí a gente vai ali, né, uma benção ali. Todos os pregadores aqui da igreja, né, irmã Malvina, sempre encorajando aí. Então, Gustavo também, 20 anos de casado, né, então vamos estar orando para esses irmãos, agradecendo a Deus. Amém? Então a gente tem pessoas aqui de todas as gerações, né? Todas as gerações aqui, que benção, né? Que benção. Estenda sua mão para cá. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida desses amados irmãos que completaram mais um ano de vida essa semana, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ó Deus, tantos livramentos, tantos cuidados teus que a gente nem consegue enxergar, mas que o Senhor tem cuidado e tem nos dado a vida. Que o Senhor abençoe esses irmãos, que eles tenham saúde, que eles tenham graça e que eles possam glorificar o Teu nome através das suas vidas, cumprindo os seus propósitos que o Senhor estabeleceu para eles. Te agradecemos, Senhor, pela vida, ó Deus, desses dois casais que completaram mais um ano de vida conjugal. Irmã Malvina, 50 anos, irmão Gustavo, Thaís, 20 anos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, ó Deus, e que os seus caminhos possam ser aplainados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e que possam vivenciar, Senhor, dentro do casamento, ó Deus, a alegria do Espírito Santo, e possam encontrar satisfação em Deus, e satisfação, ó Deus, naquilo que o Senhor lhes dá a provisão. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Te agradecemos também pelas provisões que tem nos dado, Senhor, do alimento, das roupas, ó Deus, e de poder também, ó Deus, estar cumprindo, Deus, com os compromissos, ó Deus, que nós assumimos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, e que não lhes falte nada, Senhor, que não lhes falte nada, Senhor. Como o Senhor foi para o povo de Israel, ali no deserto, dando maná, ó Deus, abrindo, Senhor, a rocha para lhes dar água, Senhor. Ó Deus, fazendo com que os seus sapatos não se danificassem por 40 anos. Senhor, que o Senhor faça isso, Senhor, na vida dos Teus filhos, Senhor, na vida dos jovens que estão aqui, Senhor, na vida dos adolescentes que estão aqui, Senhor, na vida, Senhor, daquele pai, ó Deus, daquela mãe, que talvez perderam o emprego e que precisam, Senhor, trabalhar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus, Senhor, do impossível, Deus. Tu és o Deus que abre portas. E nós te pedimos nesta manhã, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus, na vida dos Teus filhos, daqueles que têm aqui a sua empresa, Senhor, daqueles que são microempresários, ó Deus, daqueles que têm o seu negócio autônomo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, pela vida destes amados irmãos, ó Deus, aqueles que talvez estejam preocupados, como é que vão pagar a sua conta, talvez, Senhor, no meio de tudo isso, Senhor, às vezes uma enfermidade os apanhou no meio do caminho. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, Tua igreja levanta a mão santa nesta manhã, ó Deus, e nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, vai até esse lugar, até essa empresa, ó Deus, até essa microempresa, até essa sala, até essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e que grilhões, ó Deus, se rompam, ó Deus, que cadeias, Senhor, se arrebentem, ó Deus, e o Teu nome seja glorificado através da vida dos Teus filhos, dando-nos essas experiências espirituais, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, que o Senhor receba neste momento, Senhor, ó Deus, a nossa adoração, através do louvor que nós vamos cantar, e através das nossas ofertas, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, amém. Deus abençoe, né, os irmãos, e nós vamos adorar a Deus agora com um hino, irmãos. Os irmãos lá da recepção, por favor, né, já estão aqui, e você que trouxe sua oferta, né, traga sua oferta aqui à frente, tá? Domingo que vem, irmãos, domingo que vem é ceia e dia das primícias, tá? Dia das primícias. A gente conversou, né, na nossa última reunião de supervisores de célula, né, uma proposta assim, se cada célula, não precisa nem ser muita coisa não, se cada célula que nós temos doarem uma cesta básica, nós já vamos ter 30 e poucas cestas básicas, todo mês. Então eu queria fazer essa proposição assim. Então, de repente, uma célula grande, né? Poxa,
essa semana, a gente arrecadar lá e comprar 2 cestas básicas. 2 cestas, né? 2 cestas são R$260, né? R$220. Essa cesta, irmãos, quando a gente traz o dinheiro, a gente está comprando essa cesta num mercado aqui em Itaperuna que tem uma cesta bem melhor do que as outras, tá? Então, uma cesta R$110. Então, a proposta é a seguinte, né? Cada célula, né? Cada célula trazer uma cesta. De repente, já tem a célula de jovem, né? Jovem, às vezes, está sem dinheiro, né? Junta com a outra célula de jovem, né? E pega 2 células, né? Ou 3 lá, junta lá, né? Célula de adolescente, não tem dinheiro às vezes, né? Junta lá 3 células e traz uma cesta básica, ok, meus irmãos? Então, os que podem mais, né? Podem mais, podem menos, e o que não tiver nada, ora para no próximo mês trazer em nome de Jesus, tá? Então, vamos cantar, vamos estar... Amém, amém. Faça assim com sua mão, irmãos. Salmos 4, a partir do versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor.
Muitos os perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe os amados irmãos. E hoje, os casais aqui que foram no seminário de casais, a gente vai estar passando aqui um louvor para a gente cantar hoje à noite, tá?